Opa, boa noite ao vivaço, hoje com Camila Santos, especialista em experiência do cliente. Essa é a segunda live da segunda temporada de lives de empreendedores para empreendedores. Então, para quem está chegando agora, eu estou organizando lives toda terça-noite, com sempre trazendo um empreendedor diferente para falar sobre conteúdos que interessam aos empreendedores. E hoje a Camila Santos aqui, ela é mentora, palestrante, especialista em Customer Experience, fã da Disney. Daqui a pouco ela vai se apresentar melhor do que eu. E então fique atento aí, toda terça-feira teremos um convidado diferente aqui. A Camila já chegou, vamos pôr ela na live. E semana que vem temos Luiz Ocusa, do BNI, dia 22 a Gabriela Franca, coaching, enfim, eu vou divulgar a programação ao longo da semana. Então a Camila já está aí. Camila, pede para participar, por gentileza, que os meus equipamentos têm muito problema de pecinha, os famosos bugs de interface, aquela pecinha que opera o equipamento, às vezes dá problema. Daqui a pouco ela vai pedir para entrar. E aí eu quero saber de você já aqui que está aqui, que vai passar por essa live, e responda para mim sim ou não. Eu devo fazer uma live extra aí para falar sobre o BO do Monark ou não? Do Flow ou não? Eu confesso que eu achei bastante engraçado, porque eu sou jornalista. Eu sei o quanto dá problema falar merda, escrever merda. E aí, na era da informação, a galera vai sair falando que não vai acontecer nada. Então, já faz tempo já que está dando problema e hoje ficou mais sensível. Camila, boa noite. Bem-vinda. Peraí que eu tava colocando filtro, hein, Cristiano? Que não dá pra entrar assim sem filtro. Imagina, depois das 6 da tarde a gente já tá o bagaço de tanto call um atrás do outro. Tudo bem? Bem, e você? Estamos na luta. Tô animadíssima. Olha, eu tava aqui pensando, falei, cara, sobre que, como a gente vai falar, como a gente não sei o que, né? E eu, aquelas pessoas que vai fazendo Olha tarefa de só. casa, né? Anotei um monte de coisa. Falei, se a gente não tiver nada pra falar, a gente fica aqui se provocando aqui, ó. Não, a única coisa que eu garanto para você é que vai ser divertido. Eu sou fã de Jô Soares, e sou jornalista, então vai ter uma condução profissional aqui, pensada para ser Olha que divertido. chique. Ó, Eu sonhava ser entrevistada pelo Jô, daí ele saiu dos palcos, agora minha meta é Tata Werneck. eu também. Eu não quero entrevistar mais ninguém, não. Não quero ser entrevistado por mais ninguém, não. Só quero entrevistar. Até porque eu já dei É, entrevista, é muito mais difícil dar entrevista do que entrevistar as pessoas. Eu é porque posso. entrevistar você tá conduzindo, né? Você tá ali É, perguntando, você tá. como é que a galera chama hoje? Você controla a narrativa. É. Eu Viu? confesso que eu começo às vezes sendo entrevistada e no final eu tô entrevistando o entrevistador, porque eu adoro falar tanto e eu saio fazendo pergunta, pergunta, pergunta. E as perguntas é que movem o mundo, né? Sim, as respostas são importantes, mas é a pergunta que faz a humanidade mudar. Falar em pergunta, Camila, deixa eu perguntar uma coisa para você já, que é uma enquete que eu estou levantando aqui. Devo fazer uma live fora desse esquema de empreendedor para empreendedores para falar do BO do Flow ou não? Não perca tempo com isso. BO do Flow ou você tá querendo dizer do desafio que a gente colocou lá, se Não, CX tá DPS? Flow, Flow. o Flow é o podcast do Monark lá, faz tempo que ele está falando merda, e hoje parece que ele conseguiu ser processado por racismo e está perdendo patrocínio de caminhão ali. E a galera acha que, né, eu sou jornalista, eu sei o quanto você pode ser processado por falar merda. E a galera acha que agora não precisa mais, é só abrir uma câmera lá e sair falando merda que vai ficar por isso mesmo. E aí É, não, não tem mesmo. eu estou me divertindo, óbvio, é feio rir da desgraça alheia, mas eu confesso que estou me divertindo. E eu não sei se eu devo mexer com isso ou deixar de, afinal eu não assisto o Flow. Então o que você me diz? é, eu tô fora do planeta praticamente. Eu tô sabendo agora do que você tá falando, tô aqui, ó. Depois eu vou te mandar um link aqui. Bom, mas deixa isso para lá, então vamos falar de coisa boa. Se apresente. A gente sempre começa aqui se apresentando um para o público do outro. Não tem um pequeno resumo seu ali no meu feed, mas se apresente, é sempre melhor, ao vivo e a cores.
Show. Eu vou pedir 3 minutos, Cristiano, porque eu nunca gosto de falar assim, ah, é Camila e nasceu em não sei onde, faz não sei onde. Eu sempre acho muito chato. Inclusive em reuniões de negócio, eu odeio me apresentar assim. Então Fique à eu sempre vontade. tenho que começar com a famosa história do seu Zé e a Dona Maria, que são analfabetos, nasceram no sul de Minas Gerais. E eles saíram de lá achando que a felicidade estava em algum lugar, com muito mais coragem e vontade do que juízo. Eles enfiaram uma lata de farinha embaixo do braço, uma filharada no outro e foram para o Paraná. Chegando no Paraná, pá, quebraram a primeira vez. Então, tinha cobra embaixo da cama, moravam em casa de palha, de sapê e tal. Então, assim, foi terrível a vida deles. Só que eles achavam que a felicidade estava em outro lugar. Minha mãe, vendo tudo aquilo, pensou assim, caramba, eu não quero viver nessa miséria. E ela foi morar na Europa. Porque a gente sempre tem esse negócio de que a felicidade está em algum lugar, em alguma coisa. Ai, quando eu namorar fulano, quando eu entrar nessa vaga, quando eu me mudar para tal lugar. É sempre em outro lugar, né? Minha mãe foi para a Europa. Chegou lá, igual os meus avós, também quebrou a cara por lá. Então lavou louça, lavou bumbum de neném, lavou casa. Sem demérito, mas não era o que ela queria para a vida dela, né? Então quebrou a cara também. Mas ela conheceu um filósofo que disse, Nilzinha, acho que seria legal você estudar. E ela começou a estudar e tal. E daí conseguiu comprar casa, carro, passou um recado super maravilhoso para a família. Quando ela voltou para o Brasil, todo mundo botava muita fé, né? A Camila vai ser super inteligente, que é a Nilza, engenheira química, imagina, vai ser nerd essa menina. E eu ali nos meus 16, meu maior sonho era trabalhar em uma loja de surf para poder pegar os gatinhos. E aí, engravidei aos 17, né? Meu avô gentilmente me disse, ou você casa ou você vaza. E aí vim morar em São Paulo, porque a felicidade estava em São Paulo. Ignorei que minha mãe foi para a Europa, passou o perrengue, não sei o quê, nanana. E só olhei o topo do iceberg, né? Como é muito comum, a gente olha o sucesso de alguém, a gente olha o topo do iceberg. E eu olhei, pô, minha mãe tem sucesso, mora onde? São Paulo, então o sucesso tá lá. Chegando aqui foi a minha vez de quebrar a cara, né? Então eu odiava o ritmo do paulista, eu odiava... Sabe esses jargões que a gente fica usando agora? Flow, workflow, business, B2B, B2C, Hype. human to human. Eu entrava e saía de uma reunião pensando, mas que catso que eles estão falando, eu não entendo nada, eu entendia zero. Eu não sabia, eu trabalhava em uma empresa multinacional, então você imagina, eu não entendia nada. Eu entrava nas reuniões de negócio, saía sem sequer saber o que eu tinha que fazer. Eu apelidei isso de business ace, né? Falava, cara, eu não entendo nada, eu preciso de um dicionário para trabalhar nessa empresa. E eu odiava tudo e todos, né? Até que eu ia para Curitiba e contava o pouco que eu conseguia entender das reuniões, o que eu aprendia, para minha família era tipo, cara, ela tá chique demais, nossa, que incrível. E eu pensava, meu Deus, eles são masoquistas, né? Eles estão achando legal o que tá acontecendo comigo. Só que eu parei pra pensar com um olhar menos vitimista, né? De culpar, e eu falei assim, pô, o que as pessoas estão vendo que eu não tô vendo? E aí eu comecei a trabalhar com conteúdo, porque nessa época, quando eu decidi, como diz Carl Gustav Jung, né? Ele diz que quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. E eu despertei, então eu consegui trabalhar com a Harvard, consegui assumir diretorias das empresas onde eu trabalhei, então a diretoria de conteúdo, de experiência do cliente, fui para o Chile, México, Colômbia, Miami, começou tudo a dar certo na minha vida. Aí foi que depois disso eu decidi empreender, porque eu falei, pô, eu queria inspirar pessoas para que elas conseguissem olhar para esse tema. Protagonismo, antes de mais nada. Para você ser o que você quiser, ser um ator, melhor ator da vida real, né? Porque a hora a gente é pai, a hora a gente é mãe, a hora a gente é filho, então a gente sempre está protagonizando alguma coisa. Eu queria inspirar as pessoas. E aí, né, saí num negócio maluco que eu falei que eu ia rodar o Brasil de motorhome, papapá, e mudando o Brasil, mas eu recebi muitos tapinhas nas costas nos últimos 2 anos e pouco dinheiro para fazer a coisa acontecer. E aí eu falei, vou contribuir, vou ganhar esse dinheiro e vou eu mesma investir nessa jornada de motorhome. E quando eu comecei a colocar a experiência do cliente, que foi o que eu trabalhei nos últimos 14 anos, na jogada, todo mundo começou a achar legal, todo mundo começou a querer discutir sobre o tema. E é basicamente isso, né? Eu sou empreendedora, apreendedora, né? Todos os dias fico aqui tentando aprender coisas novas para transmitir coisas novas. Trabalho com empresas que nem nos meus melhores sonhos eu achei que, sei lá, uma DHL da vida, uma Vivo, sei lá, as empresas grandes do país me contratariam. Eu falei, quem sou eu, né? Camilinha, que saiu lá da periferia do Paraná, imagina. Mas tudo tá dando certo, por enquanto tô aqui me divertindo. Então essa é um pouco da Camila, assim, dessas Sensacional. aventuras. Mais uma vez, obrigado por aceitar aí o meu convite. Quem veio com a audiência da Camila, eu vou me apresentar. Eu sou o Cristiano Guirado, jornalista, blogueirinho especializado em empreendedorismo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, cara, o que você faz? Eu falo, velho, eu não sei, mano. Mas entra lá no meu Instagram, no meu blog, tem lá as coisas que eu sei, que eu crio conteúdo sobre isso.
E atualmente É eu um sou um lifelong learner feliz. eterno, né? Eu sou um lifelong learner em eterno output, input que não tem. Atualmente eu sou CSM, sou Customer Success da Galata Tecnologia, mas eu já fui dono da minha própria empresa, eu já fui vendedor de várias coisas, já fui gerente de vendas, já comandei equipe de centro automotivo, não entendia porra nenhuma de carro a hora que eu entrei, agora saí, agora eu manjo bastante de carro. Já fui jornalista de redação, jornalista de rádio, já fui locutor de futebol, já fui designer de agência de publicidade, comecei a trabalhar no CorelDRAW quando era o Corel 4, era um paintbrush com estrelinha, e já fui técnico, olha só que absurdo, eu já fui técnico de manutenção de CPD, Centro de Processamento de Dados, era uma sala que ficava cheia de computador numa escola de informática. Então já fui um pouco de tudo. Nossa. E o que eu quero ser, o que eu faço eu não sei, mas o que eu quero ser é blogueirinho. Então, logo eu quero dizer, eu sou um criador de conteúdo profissional. Está acontecendo, graças a Deus. Está começando a ter umas permutas aí, logo eu já vou mandar uns media kit com grana. Não foi o iceberg, né? Não foi do dia para noite. Estou 3 anos nessa labuta para começar a ter essas permutas. E estamos aí, estamos na luta. É basicamente isso. Eu sou muito apaixonado pela vida do empreendedor, porque, cara, não tem como ser empreendedor sem ser protagonista, né? Você sempre vai escrever a história de alguém. Se você escreve a história de alguém, você não está empreendendo, você está dando suporte. E uma coisa é diferente da outra. Enfim, é um pouco de papo filosófico aqui sobre empreendedorismo. E, Camila, você veio falar sobre algo para mim que a hora que você propôs o tema, eu falei, porra, isso aqui é moderno. Cara, mas é tão ridículo que precise falar isso, né? Quer dizer que quanto mais satisfeito o profissional, o funcionário está, melhor ele atende. Cara, como é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, tem que ser transformado em moderno, porque o profissional de hoje não é mais o profissional de 10 anos. Fala pra gente disso, Customer Employee. É isso? Não, Employee Experience. Employee Experience. Eu vejo as pessoas falando muito de experiência do cliente, quer mandar bombom, e quer mandar vinho, e quer mandar carta, e quer não sei o que lá, que é super legal, gente. Mas a gente, aqui em Experiência do Cliente, a gente fala muito sobre a pirâmide da experiência, né? Que tem 3 níveis. Resolva o problema, minimize o atrito e se conecte emocionalmente. Só falta uma pecinha. Quem é que vai fazer tudo isso funcionar? É o colaborador. E aí a gente tem uma pirâmide, uma casinha de métricas que a gente sempre mostra, né, nas nossas mentorias. Mostra ali, tipo, NPS, CSAT, que mede satisfação, SES, que mede esforço, First Call Resolution, que é resolver no primeiro call. Só que tudo isso não funciona se o alicerce não estiver forte, que é o colaborador. Parece uma obviedade, mas eu li um livro que, cara, o livro é antigo, tá? Que é o Quebra-Regras, da Gallup, onde ele fala sobre uma série de coisas que, para funcionar, eles pegaram os melhores negócios, as melhores coisas e tinha colaboradores felizes. E é louco, porque em pleno... Óbvio que durante a pandemia tem muita gente que ficou infeliz, muita gente que surtou, uma série de coisas, né? Absenteísmo, presenteísmo, que são doenças que o RH estuda aí faz muito tempo. Mas parece que a gente continua ignorando, né? Às vezes algumas empresas falam assim, Camila, vem aqui dar uma palestra na minha empresa. Aí você vai lá, só que todo mundo tá com cara de tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus. Aí manda um currículo depois. Aí você vai lá dar uma palestra, as pessoas te mandam o currículo depois. Aí você fala, cara, isso tá errado, tá errado. Então eu vejo que a gente tem que falar sobre a experiência do colaborador antes, que é sim uma obviedade, mas as obviedades precisam ser ditas, né? Eu não sei como é que foi em todas as empresas que você trabalhou, e não preciso trazer de agora, né? Mas as empresas que você trabalhou. Não é muito mais legal quando você sente a segurança psicológica de poder dar ideias, de poder sentir que você pode... As pessoas pedem muito, vista a camisa, vista a camisa, vista a camisa. Mas será que você pode mesmo vestir a camisa? Será que ele deixa você provar a camisa? Ou será que ele é um anfitrião meio ciumento? Tipo, não vista. Eu sinto isso como uma história se repetindo, né? Que nem há 1500 anos todo mundo sabia a Terra era quadrada. Até que alguém vai lá e prova, não, a Terra é redonda. Então, assim, há 10 anos, o funcionário ou colaborador era alguém com quem o patrão tinha que tomar cuidado, porque ele vai te processar, ele vai pegar dinheiro, ele vai matar o tempo, ele vai enrolar, enfim.
E hoje a gente vaga não, né? A gente está criando conceitos modernos de propósito, identificação e fit cultural, que assim, é tudo um monte de coisa óbvia, mas que ninguém tinha sustentado antes. Hoje, como tem sustentação, e muitas empresas fazem isso com maestria e comprovam os resultados, a galera começa a correr atrás. É assim que eu vejo, uma repetição de ciclos, como tudo na história da humanidade. E assim, eu comecei na Terra quadrada porque é engraçado, eu podia ter começado no Big Bang, que é tudo repetição de história. Você sabe que tem um dado que eu coloquei aqui, eu fui pegando curiosidades, falei, pô, vou pegar aqui uma bolsinha de dados interessantes que poderiam compor a nossa conversa, né? E uma delas que me chamou muita atenção é que a Universidade da Califórnia fez uma pesquisa, e eu falo isso muitas vezes, porque é ridículo o quanto a gente deveria pensar nisso. A pessoa que está feliz, ela consegue claramente... Por exemplo, você está endividado, está devendo, sei lá, 20 mil reais. Cara, você passa o seu dia pensando, pesquisando, ganhar renda extra, como é que você pode não sei o que lá, vou vender picolé no final de semana. A pessoa fica com isso consumido. E é um tempo que ela deixa de conceder ali para o negócio. E não porque ela é filha da mãe, é porque é uma preocupação, ela tá ali, né? A mesma coisa com uma série de coisas. E a Universidade da Califórnia fez um estudo recentemente que mostrou que pessoas felizes chegam a ser 31% mais produtivas e elas chegam a vender 37% mais do que quem não tá feliz. Então por que as empresas não olham para o tema felicidade? Por que elas falam assim, isso é mimimi, isso é blá blá blá? E talvez porque elas não enxerguem a felicidade como uma ciência, né? Que é o comum de muitas pessoas. Só que em 98, os psicólogos começaram a analisar isso. Tipo, do que é feita a felicidade? E como é que a gente pode fazer felicidade? Olha que negócio maluco. Como é que a gente faz felicidade no colaborador? Você tem algum palpite aí? Como é que a gente faz felicidade? Do que é feita a felicidade? Eu acho que é do propósito. De propósito? Não, do propósito dele, assim, o propósito dele é igual ao propósito da marca, tá todo mundo no mesmo barco. Quando ele tem o propósito da marca, tem outro, não. Ele pode ser muito bem pago, mas ele sempre tem outro propósito. Imagino, não sei, tô chutando. E é legal porque tá assertivo e é uma conexão de coisas. Por exemplo, os pesquisadores da felicidade, de 20 e poucos anos atrás, eles descobriram que a felicidade é 50% genético. Então, você nasce desse jeito, se seu avô é ranzinza, tem gente mal-humorada aí, você pode saber que parte é disso aí. Só que os outros 50% são mutáveis. Não é, não. Aposto que sua mãe é daquelas assim, que fica sorrindo o dia inteiro. Nada, minha mãe é brava. É? Meu pai é ranzinza. Eu peguei isso dele. Mas tá na minha personal branding também. É meio que over delivery, tá ligado? Aí o nego entra no meu Instagram lá e fala, pô, todas as fotos com cara de bravo. E a hora que eu vou conversar pessoalmente, eu sou treinado, né? Aí Então tá a galera assim, fala, né? o cara é simpático, over delivery. É uma surpresa, né? E aí os outros 50%, 10% é situacional, que é justamente isso de estar endividado, de não gostar do lugar onde você vive, de ter que pegar um ônibus, tipo, para andar 2 horas, que é algo que te incomoda. Então pode mudar daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, pode mudar. E os outros 40% são pensamento e atitude. É o que a pessoa pensa e se ela age em cima daquilo que ela gostaria de fazer. Por exemplo, uma pessoa que sonha ter a sua padaria. Sonha ter sua padaria. E ela trabalha em uma empresa de tecnologia. Dificilmente o propósito dela vai casar com o da empresa. Mas se o empresário, o dono da empresa, falar assim, cara, olha quanta coisa você pode aprender de administração de negócio, de vendas, de marketing, de experiência do cliente. Você pode aprender tudo isso na minha empresa para quando você tiver a sua padaria, você conseguir levar isso para lá. Você concorda que o pessoal vai falar assim, pô, legal, eu estou emprestando meu CPF para esse CNPJ e eu estou ganhando com isso, não é? Eu não estou só emprestando, só dando, né? Não tá vendendo o tempo, né? Tá participando da história. Exato. E não só pelas razões da empresa, pelas suas próprias razões, né? Que é o que a gente quer no final. Exatamente. Eu tive, assim, eu tenho 2 fases muito marcadas, né, divididas por uma lacuna, entre aspas, de 10 anos de empreendedorismo, que o patrão fui eu. Mas a fase não empreendedora, a fase CLT, ela é tão diferente, mas tão diferente, que eu considero uma outra encarnação. Então, assim, nessa encarnação passada, em que eu fui jornalista por 17 anos, não tomei nenhum processo. Cobri política muitos desses anos, não tomei nenhum processo. Eu era muito bom, eu fazia direitinho, modéstia à parte, tinha público, tinha leitor, as pessoas me paravam na rua, era uma encheção de saco, velho, não podia andar na rua, as pessoas me paravam, porque sempre tinha uma matéria legal para eu fazer lá. E eu percebia que meus líderes tomavam cuidado comigo, falavam, cuidado com esse cara aí, porque ele vai engolir todo mundo.
E aconteceu, eu cheguei ao topo, né, ao cargo de editor-chefe, e, cara, foram os piores 40 dias da minha vida, durou 40 dias a minha chefia. Eu fui boicotado pelo quem estava acima e por quem estava abaixo. Enfim, falei, não, nunca mais eu quero ser chefe. Depois eu fui ser por obrigação do ato de empreender. E depois que eu saí, dessa lacuna de 10 anos, eu saí, o primeiro cargo que eu tive foi de liderança. E eu tinha que comandar a equipe de vendedores. E era assim, o começo a mesma coisa, né? Cara, o que você está falando? Você não entende nada de carro. Eu falei, velho, eu sou o perfil do seu cliente. O cara que vem aqui trocar o óleo, lavar o seu carro, ele tem o mesmo padrão sociocultural que eu. Não interessa o que eu entendo, o seu cliente é especialista em carro. Então, demorou 2, 3 semanas até o cara começar a fazer. Primeiro ele fazia as coisas que eu pedia para eu parar de encher o saco, porque eu sou italiano, né? Então o nego não faz. Porra, mano, vai se foder, caralho! Faz logo isso aí para esse cara parar de encher o saco. E aí ele viu que ele começava a vender mais, falou, porra, fala mais, fala mais. Então aí eu juntava o nego lá, ficava na cola. Então eu tinha vendedor de 30, 35 anos de jornada, que eu ficava do lado dele, assim, ele tirando o pedido no telefone, e eu ficava lá, ó, isso aqui não. E dava certo, né? Então, assim, são jeitos de liderar pelos quais eu não passei. Então, eu sempre brinco, a minha vida na encarnação passada, eu aprendi muito o que não fazer. Porque se eu tivesse sido gabaritado ali e sustentado, cara, eu acredito que teria dado certo. E depois, aplicando o que não fazer, eu consegui. Agora na Gálata a mesma coisa, então a Gálata tem a gestão horizontal, né? Então ninguém é líder de ninguém e todo mundo é da equipe de todo mundo. Então eu demorei meia hora para convencer meus outros companheiros de equipe a fazer as coisas daquele jeito, pelo mesmo motivo, eles viram que ia ficar mais fácil. Falei, porra, é verdade, né? Se eu fizer isso aqui é melhor. Ah, mas e o patrão? Falei, deixa, se o patrão reclamar, você fala que é culpa minha. Enfim, e deu certo. Então, vai muito de encontro ao propósito, né? Então, assim, as pessoas estão... Na Gálata a gente não tem esse problema, tá todo mundo lá lindo. E, assim, ainda que eu sou de humanas, eu não sou de tecnológicas, mas eu vejo lá, primeiro, vamos propor soluções ferramentais para a comunicação, que é a minha origem, entre aspas. E vamos criar coisas novas. Eu estou criando um departamento de CS de um produto que não é SaaS e não é venda única. Cara, quem que está fazendo isso? Então, isso é propósito. É o intraempreender de verdade, né? Eu participei de um programa, né, ano passado, da UGlocal, que é uma universidade que é bem legal. Eles são brasileiros, mas eles têm... Um dos sócios, ele estudou fora, e ele percebeu que muita gente deixa de estudar fora porque não fala o inglês, e aí pensa assim, pô, vou estudar inglês só para poder fazer uma graduação internacional, não quero. Então ele falou assim, pô, eu quero democratizar o acesso a conteúdo internacional para pessoas que só falam português. Ou Libras, pra você ter ideia. Então eles trazem alguns programas internacionais para cá, e eles trouxeram um em parceria com a Hult, né, que é uma universidade lá de fora. E de Boston, acho que, se não me engano. E aí eles trouxeram um programa para falar sobre intraempreendedorismo, e um cara veio de Dubai para falar sobre intraempreendedorismo, e ele falou assim, cara, eu sou investidor anjo. Então, assim, meu papel é identificar empresas que podem ter um super potencial ali para eu investir. Você sabe o que ele dizia que era uma premissa, assim, que ele não investia na pessoa se ele não tivesse feito isso? Ele perguntava para a pessoa assim, para aquela pessoa que chegava com uma ideia super legal, ele falava assim, tá, e o que você fez dentro da empresa que não foi pedido? O que você fez além do que, tipo, o over-delivery, né? O que você fez além do que o seu chefe te pediu? Ah, tá bom, você é muito bom em encontrar pauta, muito bom em escrever artigo, muito bom em fazer live, muito bom em não sei o que lá. Mas isso estava no seu escopo de trabalho, não estava? Tava. O que você fez além? E eu vejo que, por exemplo, a minha coragem de empreender só veio porque eu fui fazendo coisas dentro da empresa que não eram me pedidas, né? Por exemplo, o evento de experiência do cliente chama Experience, né? Hoje ainda está vivo lá, graças a Deus, dando muito dinheiro lá para a empresa. Mas quando eu pedi para fazer, o meu chefe da época disse assim, eu estava sentado com o presidente e vice-presidente, e eles falaram assim, cara, isso não dá dinheiro, patinho feio, imagina, atendimento. Eu falei, eu não estou falando de atendimento, gente, atendimento é uma partezinha da experiência é o todo. Não, isso aí não. E eles dizendo não, e eu dizendo, o cliente está pedindo, assim, morrendo de medo, né, do meu pedido, vai que acontece. E eles disseram, você pode fazer, com uma condição. Se o evento der lucro, você ganha aqui 15% em cima do evento.
Se ele der prejuízo, a gente tira do seu salário. Na época, eu não sabia que isso legalmente não é possível, né? Eu não sabia que eles não podiam mexer no meu bolso. Foi pra Então testar eu sua fiz. confiança. Não, tipo, o quanto eu ia botar minha mão no fogo, assim. Então, assim, ó, não passava nem Wi-Fi, mas eu falei assim, vou fazer. Vou fazer. Aí, o que eu fiz? Voltei pro mercado, né, pros líderes que tinham me dito que aquele evento era rentável, que fazia sentido, que era um tema quente. Voltei um a um, assim. E aí eu lembro que eu consegui levar na época o Hospital Albert Einstein, que tinha recém-criado o escritório de experiência do paciente, a Disney, John Deere, Grupo Anima. Então eu levei vários players, assim. Foi um sucesso. Só que assim, eu tive que colocar o meu na reta quase que a ponto de... Isso não ia acontecer de verdade, mas quase que a ponto de perder dinheiro, né? Tipo, colocar o meu dinheiro. Isso é espírito de dono, isso é empreender. Só que eu fiz porque eu tinha as minhas razões, eu acreditava naquilo, eu estava apaixonada. E a mesma coisa quando eu criei a área de experiência. Passei 2 anos, Cristiano, 2 anos, por favor, deixa eu fazer, por favor. Imagina, o presidente me dizendo assim, não, faz não. Não, faz não. E eu pedindo aquela responsabilidade a ele, falou assim, deixa contanto que você me traga R$500 mil. Eu te dou R$0, eu não tinha dinheiro nem para a plataforma do Zoom para fazer reunião com a galera, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ele falou assim, não sei, se vira, mas você tem que me trazer R$500 mil. Em 3 meses a gente conseguiu trazer R$215 mil. Eu falei, nossa, é isso. Então, assim, o quanto você toma o risco para fazer as coisas que você sonha, que você acredita. Porque, às vezes, você ficar esperando a bênção ou o amém do presidente ou de algum diretor, vai te dar muito mais trabalho, você vai ter que passar a vida inteira pedindo licença. Mas e quantas desculpas você está pedindo? Quanto você está colocando o seu na reta de verdade, né? Você já fez coisa assim? Você já colocou o seu na reta? Se aquele investidor anjo lá de Dubai falasse, Cristiano, o que você fez que não foi pedido? O que você tem aí para contar na sua miscelânea? O tempo todo, inclusive na minha época de CLT, eu era cerceado, eu era o problemático, que vivia fazendo coisa por conta própria. O tempo todo, inclusive depois que eu me recoloquei nesse primeiro trabalho aí, era uma empresa bem tradicional, com pouca abertura para inovação, então, cara, eu ouvi bastante por colocar o meu na reta, mas, cara, eu não sabia ser de outro jeito, não sei ser de outro jeito. E assim, é uma pergunta que eu posso te fazer, mas o nosso público aqui é 100% de empreendedores, vai ser muito natural. Quanto dinheiro paga você chegar e falar, cara, isso aqui foi eu que criei? Quanto dinheiro paga isso? E não tem, você não consegue pôr um preço. No máximo uma hora trabalhada. Que não paga também, né? Porque a sensação, o que... E você sabe que é uma coisa que o Google preza muito, né? Por exemplo, eles têm a cultura lá do 80-20. 80% do tempo eles estimulam. Óbvio que quem trabalhar no Google fala assim, pô, não é bem assim. Mas eles estimulam que o colaborador invista 80% do tempo fazendo o que é core business. Tipo, sei lá, se você trabalha com atendimento, é respondendo cliente, respondendo e-mail, não sei o que lá. Só que eles estimulam que 20% do seu tempo seja dedicado para trazer novas soluções, novas ideias, olhar. E por isso que surgem coisas que o Google é muito bom, eu chamo da magia de um clique, né? Porque a gente compra um computador de outra companhia e tal, e quando você olha, tá lá o buscador, Bing, Yahoo, daí você vai lá e busca Google. Você nem sabe por quê, mas isso é porque tem essa série de pessoas pensando assim, que mais? Só que tem que ter um estímulo. Tem que ter um estímulo e você tem que sentir que você não vai ser demitido por causa daquilo, né? Tipo, é a segurança psicológica para a pessoa criar ali e ser empreendedora. O Google é tão mágico, para você ter uma ideia, que eu sou assinante do pacote do Bill Gates, do concorrente. E aí eu uso lá e falei, cara, olha que da hora isso, né? Não é o Google. É a magia do Google, né? Então, ainda que você compre do concorrente, o cara vai comprar e falar, pô, mas não é o fulano. Essa é o encantamento que a gente procura encontrar. E é curioso porque é uma inquietude que a gente tem, que eu tenho, você também, pelo que eu entendi, de olhar assim e falar, porra, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que você vai ganhar com isso? Nada. Mas eu preciso fazer. E isso aconteceu quando eu comecei a empreender, que eu vi que não tinha, por exemplo, agências de publicidade atuando na minha faixa social, sempre acima. E não tinha agências de publicidade 100% focadas em marketing digital, na região em 2014. E eu já olhava, falei, porra, olha aquela agência ali, que da hora. Olha aquela agência ali, que da hora. E quando eu reparei, em 18 meses, eu vi aquelas agências que eu olhava assim, falava, vou trabalhar ali. Eu vi esses caras correndo atrás de mim, baixando os preços e colocando pacotes exclusivos para redes sociais, não sei o que. Eu falei, olha só,
ganhei um concorrente aqui de 30 anos, filho da puta. Mas quanto dinheiro paga isso? Então, assim, eu sei dizer quantos clientes eu perdi para essas agências, mas que dinheiro que paga isso? E agora eu tô Exatamente. com essa E olha que mesma legal. angústia. O pessoal tá se identificando aqui com a gente, ó. Gente que também busca Google no Bing. É. Eu tô com essa mesma angústia agora. Eu estou olhando e falando, porra, qualquer um abre o Canva lá e cria layout e escreve texto. Não precisa mais do trabalho que a gente prestava lá em 2014. O que pode acontecer de novo em redes sociais agora? E eu já estou mexendo no doce já. Então, vamos ser inovador aqui mais uma vez, se Deus quiser. Eu sempre E, fico pensando, falo, e o que gente, eu tenho quantos a ver com sonhos redes sociais hoje? Nada. tem. Seu papel de blogueiro. É seu canal de distribuição. O blog é para fugir do Zuckerberg, né? O ano passado teve ali um apagão ali. E eu fiquei sonhando, falei, pô, e agora? Eu vou pro Telegram, cara, eu não gosto da Rússia, né? Eu não vou pro Telegram. E às vezes as pessoas me pedem, você tem um TikTok? Eu falei, não tenho TikTok, não gosto da China. Enfim, eu preciso ir para algum lugar, de algum lugar que eu gosto, para eu poder criar conteúdo. Então o blog é meio isso, para fugir do Zuckerberg. Mas a rede social é o que tem, é meio que o que tem para hoje, né? O empreendedor tem essa também, ele sempre tem duas opções, ou ele reclama ou ele se adapta. E a eficiência de reclamar é 0%. Exatamente, exatamente. Pois Viu? é, pois é. E é uma coisa curiosa, né? Porque eu propus o tema Employee Experience, mas tem muita gente que é equipe ainda, que é sozinho, né? Só que, e aí a pessoa fala assim, eu não preciso olhar para isso. Só que quando você tem o seu primeiro colaborador, você não olhou para isso. E aí fica mais difícil, né? Quando a gente não pensa ainda em como é que vai ser esse processo. Porque quando a gente pensa em experiência do colaborador, a gente pensa igual na experiência do cliente. O onboard, ou seja, boas-vindas, como é que eu vou recrutar essa pessoa, como é que eu vou saber o talento ideal, e algumas coisas se você jogar agora no Google de novo, se você jogar agora no Google, Michael Page ou Page Personnel, pessoas que contratam por características técnicas e demitem pelo comportamento, uma série de coisas assim, a gente vê isso todo santo dia. E como é que a gente pode pensar, poxa, se eu tiver meu primeiro colaborador, onde eu vou achar esse cara? Quem é o cara ideal? Eu contratei uma pessoa uma vez, Cris, e é muito engraçado, porque eu pensei assim, vou dar oportunidade para quem, poxa, precisa, porque essa pessoa vai agarrar. E a gente fala de experiência do cliente, essa pessoa vai amar. Então a primeira coisa que eu fiz foi investir tipo um mês inteiro, sem pedir para essa pessoa pegar no telefone e prospectar um cliente, nada. Falei, só viva, né? E aí fiz o treinamento e tal, e essa pessoa passou 3 meses com 0 resultados. Porque claramente eu ignorei o que eu prego, que é de conseguir captar a pessoa pela essência, pelo comportamento e menos pelas características técnicas, né? Então é legal a gente pensar nessas coisas, né? Antes de contratar, porque o desenvolvimento vai ser natural. E tem uma série de coisas. Muita gente topa ganhar menos trabalhando para você, mas que tem o desafio, né? Que a pessoa fala assim, poxa, eu tô conduzindo. Essa sensação, né, que a gente falou aqui, pô, isso é meu, isso é parte meu. Eu vejo que eu fui muito mais produtiva nas empresas com mais escassez do que abundância de recursos. Porque eu sentia, pô, a empresa precisa de mim. Eu sentia que a empresa precisava de mim para existir, né? E a empresa com escassez tem mais vazão à criatividade também. É um diferencial. Eu tenho experiência interessante nessa área. Se tem uma dica que eu posso dar é essa: olhe para o tal do fit cultural. O que é o fit cultural? Mano, esse cara que você vai contratar, ele acredita nas mesmas coisas que você? Ele tem os mesmos propósitos? Pode contratar. O que a sua empresa faz, você consegue ensinar. Você não consegue ensinar os propósitos que ele deve ter. Eu passei por uma situação bem interessante, que eu tinha um amigo, posso falar no passado porque não é mais amigo, eu tinha um amigo de longa data, uns 15 anos. E aí um dia esse cara, Caraca! um cara inteligentíssimo, autodidata, enfim. Aí um dia esse cara me liga e fala, pô, eu tô aqui trabalhando como segurança da empresa tal, no período noturno. Você não quer me contratar? Eu falei, velho, eu não consigo pagar o que a empresa te paga aí. Não é mais segurança, agora é técnico assessorista. É um nominho gourmet. Eu não consigo pagar. Não tem problema, pode pagar menos aí. Eu só preciso aprender uma profissão que seja condizente com o meu nível. Eu falei, beleza, tá. Ensinei o cara, enfim. Resumindo, ele ficou 6 meses comigo, boicotou uma série de projetos e a hora que saiu, abriu uma concorrência e levou clientes junto.
Então, é um cara que eu já olhava e falava, mano, esse cara é meu amigo porque eu não tenho proximidade, eu gosto dele, ele gosta de mim. Só que assim, ele é diferente nisso, ele é diferente naquilo, ele é diferente naquilo outro. E eu ignorei, porque assim, eu gostava dele. Então, e eu tenho um ditado agora, que eu sempre falo, quando eu cito essa experiência, eu falo, o próximo amigo meu que falar que está trabalhando em subemprego e que quer sair, eu vou falar, mano, continua aí, vai lá, a vida traz o que cada um precisa. Mas eu precisei Exato. passar por isso para falar, não, para contratar, todo mundo que eu contratei depois deu certo, ou se não deu certo, deu errado muito rápido para que eu pudesse corrigir. Precisava Eu a passar por isso. mesma coisa. A mesma coisa. E eu sou grata também por esses 3 meses com zero resultados, porque eu também parei de contratar a pessoa que precisa. Não que a gente não quer dar emprego. Cara, se eu pudesse, eu dava emprego para todo mundo, assim, mas eu não quero contratar quem precisa, eu quero contratar quem quer. Quem olha para a empresa, para o que eu faço e fala assim, cara, Camila, eu quero tomar o lugar onde você tá, eu quero ser o que você faz, eu quero estar, essa pessoa, assim, que vai brilhar o olho, que vai trazer ideias novas, que vai trazer... E justamente a experiência do colaborador, quando a gente fala, é isso, né? Como é que a gente desafia? Tem a minha sócia, eu falo uma frase pra ela todo dia, né? Às vezes ela fala assim, pô, isso aqui tá complicado, isso aqui não sei o que lá. E eu brinco com ela, falo assim, se não te desafia, não te merece. E ela já internalizou isso tanto que ela traz uma série de coisas muito legais, de ideias todo dia, e a gente fica se provocando, né? O que mais? O que mais? O que mais? Tanto que as ideias que a gente traz aqui é tudo louca, assim, né? Vamos cruzar o Brasil de motorhome, vamos levar isso depois para América Latina. Nenhum sonho parece impossível, assim. Porque alguém na reunião, para criar um celular sem telas, sem botão, né? Alguém na reunião teve que levantar a mão e dar essa ideia mirabolante. Falar assim, pô, eu sei que todos os telefones têm teclas, mas vamos fazer um sem tecla? Alguém teve que levantar a mão. E por que não pode ser a gente? Só que a gente tem que dar espaço para essa criatividade, né? Sim, e de repente é umas coisas tão nada a ver, né? Eu fico imaginando onde estava com a cabeça o cara que falou, mano, que merda você vir aqui no ponto de táxi, ficar tomando chuva, o cara chega atrasado, é mal-humorado com você, você paga 120 conto para andar 10 minutos. E se eu fizer um aplicativo? Eu fico imaginando onde é que estava com a cabeça esse cara, né, cara? E são coisas que a gente não tem como prever, a não ser o fit. Então, assim, é um cara que precisa de vazão. E curiosamente, isso provocou a minha saída do centro automotivo. Estava felizão lá, nunca tinha dirigido tanta Mercedes na vida. E eles tinham um problema de contratar vendedores. Então, eles queriam vendedores que entendessem muito de carro. Então, chegava todo mundo que entendia de carro, mas que discordava da empresa em todo o resto. Eu falava, gente, contrata alguém que saiba vender, que você gosta desse cara, e a gente ensina carro para ele. Não, não pode. Então, assim, isso foi me desgastando e acabou provocando primeiro a minha saída da frente de vendas e depois a minha saída da empresa. Ficou meio que insustentável lá, eu não sei. E só depois que eu fui estudar soft skills e fit cultural que eu entendi. É maravilhoso. Olha lá, o Diego colocou aqui, história da Easy Taxi, do Thales Gomes. Muito bom, muito bom. O cara é fera. E tem um negócio, um dos dados que eu coloquei aqui, inclusive, para trazer, né, foi um estudo que a Você SA fez, e eles identificaram, 87% das pessoas são demitidas por comportamento. Aí compõe com a da Page Personnel de que 9 em cada 10 pessoas são contratadas pelos seus hard skills, que são as características técnicas. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu vou contar um case aqui, Cristiano do céu, isso aqui, me tirou o sono, quase que eu não dormi. Eu estava nessa empresa de eventos onde eu trabalhava, e um dia, assim, véspera de 7 de setembro, eu quis fazer uma postagem, mas eu queria gente da gente. Eu já tinha o poder de recrutar pessoas, né? Então a empresa não era minha, mas eu já era diretora. Eu falei, vou fazer um comentário, assim, uma contratação super legal. Aí eu coloquei, eu quero 2 insanos para trabalhar na minha equipe. Quero gente que não seja medíocre. E a palavra medíocre bate forte, né? A galera fica tipo... Parece xingamento, né? Exato, mas não, eu só não queria, e eu não queria mesmo, e continuo não querendo, gente. Eu quero pessoas que queiram sair da média sempre, elas querem, né, alcançar o céu. E aí aí falei assim, eu quero gente com brilho no olho, com tesão pelo que faz. Usei essas palavras. Em menos de um dia, eu tinha ido parar no site, na página do Facebook Vagas Arrombadas. E aí os clientes começaram a me mandar, Camis, foi parar lá, cara, você teve uma boa intenção, a gente viu, não sei o que lá, mas olha, está lá.
mais de 2.000 comentários negativos, assim, dizendo, e aí ela vai pagar com o quê? Vai pagar com um vale motel, sabe, por causa da palavra tesão, sabe? Ah, então é preciso se considerar inteligente, então não precisa ser inteligente. E aquela, nossa, aquele dia eu passei assim, aí eu já contei pro presidente, né, falei, cara, deu ruim aqui esse anúncio. Aí ele falou, só não responde, deixa que o mercado responde por si só. E realmente vieram um monte de promotores ali brigando nas postagens, falando, ah, medíocre é você que tá fazendo esse comentário, blá, 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 blá. Resumo, eu tive mais de 200 currículos chegando na minha caixa, assim, bombando. Os currículos mais legais que eu já recebi na vida, tipo, teve uma moça que ela me mandou um vídeo. Ao invés dela mandar o currículo, ela falou assim, e aí, Camis, beleza, não sei o quê. Daí eu falei, cara, que legal. Quando que um processo seletivo ia ser divertido desse jeito se eu não tivesse usado essas palavras? Fiquei mal, porque a galera falou mal e, querendo ou não, era de mim que estavam falando mal, porque eu redigi aquele anúncio e tal. Só que assim, eu entrevistei mais de 100 pessoas, daquelas 200 eu consegui entrevistar mais de 100 pessoas e contratei na época 2. Os 2 melhores que eu podia contratar naquele período, sabe? Aí eu falei, cara, é isso. E quando a gente fala de experiência, tem que começar já na hora da seletiva. Eu não queria aquelas pessoas que começaram a falar mal. Realmente não eram elas que iam ter o fit cultural. Elas não iam aguentar a porradaria que a gente tinha no dia a dia. Trabalhar com evento é um negócio assim, surreal, te tira o sono. Tipo, você, sei lá, semana que vem tem evento e você tem que convidar mais 20 pessoas que você não sabe de onde tirar essas 20 pessoas e o patrocinador quer essas pessoas. Como é que você vai? Enfim, eu precisava de gente com sangue no olho mesmo. Então, se eu tivesse contratado aquelas pessoas que estavam xingando, não sei o que, ela não teria dado certo. Então, eu vi que o fit cultural já começa a partir do momento que você faz o anúncio. Como é que você mostra a essência do que ela vai encontrar? É abrir a sua janela e falar assim, tá vendo? Essa é a casa como ela é, tá sem filtro, tá? Você então, gosta? Tipo, essa é a pergunta, né? você quer? Você tem certeza que você quer? Né? Pra pessoa não sair falando mal depois. Ela fala assim, cara, eu sabia onde eu tava me metendo, mas não era pra mim. Mas eu tentei, né? E isso faz com que a gente tente chegar mais longe. E aí, mudando um pouco de assunto, Camila, mas nem tanto, eu tenho uma visão, eu sou um pouco profeta, tá? Tenho algumas profecias já consolidadas, e eu vejo que em 10 a 15 anos, 100% da nossa economia, ou algo muito perto disso, vai ser de assinatura. Não vai ter mais a venda única. E esse fit cultural, ele é mais do que da empresa para o cliente, hoje também é da empresa para o profissional, e ele vai acabar sendo lifestyle, né? Que nem hoje existe um conjunto de pessoas que só usa iPhone e tem um conjunto de pessoas que odeia iPhone. Eu, por exemplo, se você me der um iPhone, eu vou na boca trocar por droga, não sei nem ligar um iPhone. Mas eu tenho Motorola desde 2009. Isso vai acabar virando lifestyle, né? O consumo vai virar lifestyle. E aí que entra essa questão das experiências, tanto de quem trabalha lá, quanto de quem não trabalha. E quem diria, né? A gente esperava isso do futebol, que o jogador do Palmeiras não fosse pro Corinthians nunca e vice-versa. Isso vai acabar vindo no mercado corporativo. O cara da Motorola não vai trabalhar na Apple e vice-versa. E não porque seja uma assinatura de contrato, né? Porque hoje, por exemplo, hoje tem um negócio que é engraçado, é um assunto que eu vou trazer assim também aleatório, mas só para jogar aqui no nosso caldeirão de curiosidades inúteis, né? Que são muito legais. Se você trabalha na Coca-Cola, você é proibido de tomar Pepsi. Se eles te virem, por exemplo, você tá na rua, saiu do trabalho, parou num barzinho, não tinha outro refrigerante, eles te pegarem tomando Pepsi, você é demitido. É processo. Então, assim, não é porque é lifestyle nem nada, você é demitido. Então é muito engraçado, porque agora não, e eu vejo, por exemplo, Pets, é um excelente exemplo. Entra lá na Pets, você vai ver o tanto de gente que manda carta, manda comentário dizendo, eu quero trabalhar com vocês. Porque eles gostam do jeito que a Pets trata os animaizinhos, trata os colaboradores, a pessoa quer trabalhar. E cada vez mais as pessoas vão escolher onde elas querem trabalhar, onde elas querem emprestar, porque é um empréstimo. E já dizem que a gente vai ter que 5 profissões ao longo da vida. Cara, você vai querer emprestar muito assertivo. Já que você tem a vida inteira, você tem que ser muita coisa na vida inteira, você quer emprestar de um jeito assim, pô, eu quero fazer alguma coisa que me dê o tesão, né? Tipo, eu quero acordar e quero fazer valer a pena. Esses dias uma moça veio aqui no Instagram e falou assim, Camis, queria trabalhar de voluntária aí nas suas atividades. Falei, cara, voluntária? E isso me chamou muita atenção, que eu falei, cara, é porque ela viu que ela queria fazer aquilo. Quantas pessoas será que não topariam, sei lá, trabalhar de voluntárias na Apple durante um dia? Eu sei que você não gosta, mas tem muita gente que faz. E aí, né? Tipo, lifestyle, é o que você falou. Uma puta de uma marca. Eu sou palmeirense, eu sei o tamanho que o Corinthians tem. Isso não tem nada a ver. Exatamente. Mas, e assim, elas querem fazer por elas, né? Não é pela marca, é para viver a experiência de ser funcionário da Apple algum dia.
Enfim, por que eu falei dessa questão da assinatura? Porque eu acho que mais do que o capital, a palavra do futuro é essa, é a experiência. É, eu acho que era a palavra do passado que a gente não percebeu, porque os melhores colaboradores continuaram nas empresas que proporcionavam as melhores experiências, e experiência do cliente interno, do cliente externo, do colaborador, enfim, não é o VR de não sei quantos mil reais, porque senão todo mundo trabalhava no banco, né? Para pegar as participações nos lucros, vender pique. Ah, pique, 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 ganhar um monte de bônus. Mas não é isso não é Ou ia experiência. ser Experiência. garimpeiro, vender ouro e diamante. Pô, exato, essas empresas iam ser assim, ia até chover de gente feliz nessas empresas, mas não é. A pessoa, eu pego sempre alguns pontos, né? A pessoa ter clareza do que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer para ir para o próximo nível, a pessoa ter a oportunidade de aprender coisas novas que ela queira, e a pessoa ter a oportunidade de ser autêntica. Tipo, cara, eu posso ser um pouco eu. Porque às vezes a pessoa chega, você contratou essa pessoa, e você fala assim, então, mas agora você tem que tirar essa camisa verde e tirar essa calça amarela e tirar esse aqui, você tem que vir de saltinho. Agora seu cabelo é cacheado, mas você precisa alisar, porque são as normas da casa. Pronto, você pegou a pessoa, colocou na caixa, acabou. Ela não é autêntica, ela não consegue ficar naquilo por muito tempo. Ou não quer, né? Um dos jornais que eu trabalhei lá em 2008, 2009, o cara chegou para mim e falou: "Eu me aposento em 2 anos, até lá você tem que enquadrar. Depois você assume." Eu falei: "Não, daqui 2 anos você me chama. Tchau." No fim a gente acaba se estrepando um pouco, né? Fala, pô, o cara foi responsável, pediu demissão, não sei o quê. Eu falei, mas cara, se você fica lá, você vai ser demitido. Porque você deixa de render, você deixa de entregar o que a empresa espera de você. E outra, de repente você está na Apple, e assim, é um erro que eu cometi, não cometo mais, mas que mais pessoas estão suscetíveis a ele. Se você está na Apple e você gosta lá e você tem um puta do desempenho, a Motorola fala, porra, ó, aquele cara é foda, traz ele para cá. Na Motorola ele vai ser um bosta, porque ele é bom na Apple, porque ele se identifica com a Apple. E eu tive que passar por isso para entender isso depois. Exatamente, eu também passei por isso, viu, Cris? Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa e eu amava, nossa, eu era muito feliz. Aí eu recebi uma proposta para ganhar o dobro, mais pós-graduação, mais não sei o que lá do plano de saúde, não sei o que quanto para minha filha. Era muito irresistível. Eu falei, putz, e era assim, uma gigante do mercado. Eu falei, vou. Falei, eu vou. E aí meu presidente ficou super chateado comigo, mas falou, bom, vai, né? Você acha que tem que ir? Eu fiquei 21 dias contados, 21 dias. Aí eu escrevi uma carta pra ele e falei, pô, você tava certo, não sei o que lá, me ajuda a entrar em algum outro player, não pedi meu trabalho de volta. Daí ele voltou, ele falou assim, não, vem tomar um café. A gente tomou café. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Como se fosse um pai recebendo uma filha que levou uma bronca, que, sei lá, fugiu com o namorado, sabe? Aí ele sentou e falou, cara, não sei o que aconteceu? Daí eu contei, né? Falei, pô, a cultura não casa, o propósito da companhia era ganhar dinheiro, não era desenvolver o mercado de fato. E eu não sentia, eu não conseguia defender, sabe quando não cabe na boca? Eu falei, eu não consigo defender essa causa. Só colocar os grandes gurus para discutir, essa não era a minha praia. E aí ele falou, não, beleza, então eu te contrato de volta, se você quiser, te contrato de volta. Aí eu voltei pro meu trabalho anterior, mas Eu ia é muito engraçado. isso. Eu voltei pro meu trabalho anterior. Fiquei 18 meses fora, depois fiquei lá uns 6 meses por conta e fui contratado de novo. E assim, coisas que na hora a gente não sabe, né? A gente não identifica. Depois, quando faz parte um pouco daquela história que eu contei lá no começo da live, né? 500 anos sabíamos a Terra é plana. Há 1500 anos a Terra era plana. E a gente vai consolidando conhecimento, estruturando conhecimento até que ele seja fiável para que as pessoas comuns, né, as medíocres, sem pejoração, pelo amor de Deus, para que essas pessoas comprem aquilo como ciência e comecem a aplicar, porque afinal funciona. Camila, estamos chegando na reta final da live. Sabe uma coisa que eu reparei? E eu vou corrigir isso já. Você não falou da Disney. Oh my God. Pois é, na verdade, nas entrelinhas tinha muito de Disney, né? Porque a Disney é especialista. Uma das coisas que Por que Disney é Disney? Que todo mundo acha assim, Disney é Disney porque tem muito dinheiro e faz as coisas acontecer. Não, é processo. E uma das coisas que eles fazem muito alto... O Walter comeu comida do lixo. Não tem, a Disney tem dinheiro hoje. Exato, pra quem não assistiu aí, o Walt antes do Mickey, né? Acho que é um filme fabuloso. Todo empreendedor, essa é tarefa de casa. Se não assistiu, se envergonhe, saia da live depois para assistir, né? Imediatamente. Tem no Disney Plus. Quem não tem Disney Plus, assine.
Mas deve ter também no YouTube, nos Tabajaras, você encontra aí, né? Corta essa parte. Eu estimulo você assistir o Tabajara. Mas e é engraçado porque ele fala justamente do processo, dos detalhes, inclusive no onboard, que é nesse trazer o colaborador. Eles têm um processo que eles fazem a pessoa atravessar tipo, uma sala gigante onde a pessoa vai vendo a história da Disney e tal, para ela ver se ela se encaixa naquilo. Camila, mas tem alguém que não encaixa na Disney? Deve ter muita gente que não encaixa na né? Semana passada eu estava fazendo um workshop e uma pessoa na legenda, nos comentários, falou assim: eu odeio Disney. Falei, ok, né? Tipo, a pessoa pode não gostar. Eu já ouvi coisas desse tipo também. Eu olhei e falei, mano, eu vou discutir com essa pessoa ou eu vou deixar esse comentário aqui impávido colosso? Deixei lá, vou falar o quê pra um cara desse? Não, só que ele fala muito disso, né? Que a excelência é hábito e não ato. Então, assim, por exemplo, um personagem, para ele conseguir assinar lá a assinatura do Mickey, ele tem que assinar 1000 vezes. 1000 vezes, para conseguir assinar igual o outro, né? Eu criei minha assinatura assinando 250 e já cansei. Falei, meu Deus, cansei. Imagina 1000 vezes para você conseguir assinar igual. Então ele tem muito isso da cultura e as pessoas que vão para lá, normalmente elas ficam muito tempo e quando elas saem gratas. Só que ele tinha essa sensibilidade da cultura do erro. Os rituais que fazem a diferença quando a gente fala de experiência do colaborador. A Disney tem muito disso. Tanto que eles chamam do ritual da reunião de preleção e reunião de fechamento. Que é do começo do dia, o que a gente tem que fazer para encantar, lembrar do processo todo dia, final do dia. A magia não acontece porque é magia, porque, sei lá, nossa, um dia ele acordou e ele foi abençoado. Não, porque é processo na veia. Pegou a lâmpada lá e saiu o gênio do Aladim. Exato, não foi assim. Então acho que é um pouco disso. Ó, o pessoal perguntou aqui, uma pessoa perguntou como chama. O nome do o filme? É o nome do filme. Walt antes do Mickey. Walt antes do Mickey. Sim, esse camarada passou fome, ele viu o diabo de perto e ele é muito foda. Ele é. E ele era corajoso e uma coisa que ele fazia para tomar as atitudes dele, ele sempre ouvia. Ele ouvia, sabe aquele ditado que as vozes diziam, 2 ouvidos e uma boca, fale menos, ouça mais? Ele fazia, porque, por exemplo, quando ele foi abrir o parque da Califórnia, ele pediu 5 milhões para o banco. O irmão dele já surtou, né? O irmão dele falou assim, tá maluco, não sei o quê. E ele foi lá e pediu esses 5 milhões. Só que ele gastou 17 milhões. E no dia da abertura não foi uma abertura magnânima, assim. As mulheres afundavam o salto porque o cimento ainda estava fresco. Ele teve que optar se ele colocava bebedouro ou se ele colocava máquina de refrigerante. Então, assim, o caos. Só que ele ouvia muito o cliente, ouvia muito o colaborador. E isso permitia com que as pessoas falassem assim, não, beleza, você está se esforçando, você está tentando, né? E isso como líder, imagina. Então, são coisas que a gente tem que pensar e pensar que isso impacta na experiência do cliente e na experiência do colaborador. É a mesma coisa, né? Só que antes a gente tem que colocar a máscara na gente para depois cuidar bem do outro. Sensacional, Camila Santos. Obrigado pela sua participação aqui na live de Empreendedores para Empreendedores. Vamos marcar mais na 3ª temporada, talvez na segunda ainda, lá no segundo semestre. Vamos ver até onde eu vou com isso. Eu tô brincando de Customer Centric aqui também. A primeira temporada foi de manhã. Eu sou morning person, de noite eu sou desagradável. Eu tenho muito treinamento para estar aqui, assim, sorridente, fazendo piada. Então aí eu ia fazer de manhã de novo. Eu falei, cara, eu vou perguntar. Esses caras me conhecem, eles vão votar em de manhã. Mano, 80-20. Cacete, vamos fazer à noite, então. Vamos assim, esforçar. Que legal, parabéns! Então eu vou muito parar. Obrigada, eu não senti nada de ranzinza não, viu? Tá parecendo bem legal. Sim, fui bem treinado. Fingiu maneiro. Então, em princípio, eu vou aqui até o final de julho, mas dependendo do embalo ali, da repercussão, eu continuo. E a gente vai se falando aí, a gente convive, e eu acho que você vai trazer o Business on the Road para Bauru ainda. Conhecer o nosso turismo culinário. Nessa primeira jornada a gente não vai, mas a gente chega aí, a gente vai aqui em São Paulo, em julho, se não me engano, que é Campinas e Guarulhos. Porque a nossa estratégia é passar pelas 2 cidades mais populosas depois da capital, né? Então, por enquanto, vamos por aí, mas depois de 2 anos de jornada, a gente vai para outros municípios, com certeza a gente chega aí. Sem pressa, Bauru vai continuar aqui. Vai dar bom. Vai dar bom. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Sigam a Camila. Quem não segue a Camila, sigam a Camila. Quem não me segue, se puder dar a honra lá. Eu sou blogueirinho, gosto de seguidores. É isso aí.
Beleza. Obrigado, Tchau, tchau. Camila. Ó, tchau pro Galera, até a gatinho próxima. também. Tchau pro gatinho ali no fundo, Isso. ó. Tchau, Ó, gatinho. eu esqueci de falar, essa é a Ramona. Eu esqueci de falar, essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Se você quiser fazer download, picotar, usar no seu material aí, fique à vontade. É para isso que a gente está aqui. Perfeito. Um beijo. Tchau, tchau.